podermos juntos compartilharmos da palavra do Senhor. Eu trago o abraço da minha família e também dos irmãos da igreja lá em Uberaba. Nós vamos ler na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, depois capítulo 2, versículo 11, depois capítulo 5, versículo 12, e depois vamos ler também na segunda carta. Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-nos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Capítulo 5, versículo 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é um fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estarem firmes. Segunda carta, capítulo 1, versículo 12. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos ou fazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero-me justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, com efeito, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola, ou a segunda carta, que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. São estes os versículos, por enquanto. Confiamos que Deus vai abençoar-nos mais uma vez na meditação da sua palavra. Quero começar dizendo de coisas simples que acontecem no nosso dia a dia. E nós lemos aqui alguns textos que compõem ou que fazem parte de duas correspondências, de duas cartas ou duas epístolas. Normalmente, quando nós nos comunicamos através de cartas, ou quando as pessoas comunicam conosco através de cartas, há algumas coisas que normalmente nós fazemos. Podemos dizer, é comum, é normal, quando você pega uma correspondência na sua mão, automaticamente a primeira coisa que nós fazemos é olhar o quê? Quem é que está comunicando conosco. Então nós queremos saber quem é que está comunicando conosco. Você pega aquela correspondência e é automático. A primeira coisa a fazer é olhar o nome de quem está comunicando com você. Você quer saber quem é o remetente
daquela carta. E uma das coisas que acontecem também, quando você lê o nome daquela pessoa, imediatamente, pelo menos parece que com todas as pessoas que eu já conversei e já considerei isso, quando você lê aquele nome, sobe aos nossos pensamentos alguma coisa a respeito daquela pessoa. Parece que um filme vai passando na nossa mente, quando você lê aquele nome, imediatamente começa a vir à sua mente lembranças em relação àquela pessoa que está comunicando com você. E você vai lembrar de muitas coisas, às vezes momentos que já passaram juntos, momentos quando vocês se encontraram, de conversa que já teve, momentos de alegria, momentos de adversidade. Muitas vezes isso vem na nossa mente, quando você pega e sabe quem é que está comunicando com você. Então, uma carta ela tem que ter sempre um remetente, o autor, a pessoa que está escrevendo. E é claro que quem escreve, ele tem um destinatário, Então, com quem aquela pessoa está querendo se comunicar. No caso, você recebendo aquela carta, pode ser que você seja a pessoa com que aquela correspondência está sendo destinada, ou a sua própria família, ou pode pensar na igreja e podemos pensar num grupo maior. Pode ser individual, pode ser para a família, pode ser para toda a igreja e assim por diante. Então a carta tem um autor, um remetente e também tem um destinatário. E nós vamos pensar um pouquinho sobre o autor, nós vamos pensar um pouquinho sobre esses destinatários. E quando você recebe aquela carta, depois de observar isso, você abre aquela correspondência. E aí você vai ler. Agora, é sempre interessante que numa carta, ela sempre é escrita com um objetivo. Tem uma razão para que aquela carta ou para que aquela pessoa entre em contato com você através de uma correspondência. Embora, às vezes, numa carta, muitas coisas são mencionadas, aqui e acolá, mas sempre vai haver um motivo principal. Às vezes a pessoa quer te comunicar alguma coisa, então dentro de uma carta sempre tem um motivo principal pelo qual a pessoa, embora faça citações de muitas coisas, talvez breves, cita o nome de outras pessoas, mas é interessante que a carta, ou um telegrama, ou um e-mail, qualquer coisa, ela tem uma finalidade. Você entra em contato com o objetivo de comunicar alguma coisa, passar uma mensagem. Embora dentro de uma carta você faz citação de muitas coisas. E às vezes você escreve uma carta e aquela pessoa com quem você vai se comunicar, ela talvez está vivendo circunstâncias que são favoráveis. Às vezes você está escrevendo para parabenizar, para se alegrar, compartilhar da alegria com aquela pessoa. Mas muitas vezes as circunstâncias ou as condições que envolvem a pessoa com quem você está se comunicando, nem sempre é favorável. Talvez você está comunicando com aquela pessoa exatamente com a intenção, com o objetivo do quê? De transmitir a ela uma palavra, talvez de ânimo, uma palavra que possa confortar o seu coração, uma palavra que possa trazer fortalecimento e ânimo, e assim por diante. Se é para corrigir alguma coisa, e assim por diante. Então são estas coisas que nós vamos vendo aqui na carta de Pedro também. Nós lemos no primeiro versículo da primeira carta, Pedro, ele fala, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Não é que nós vamos estudar sobre a vida de Pedro. Nós precisaríamos de muito tempo para pensar sobre a vida deste grande homem, chamado servo de Jesus Cristo, ou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Mas o que eu quero destacar aqui sobre Pedro, pelo menos nesta parte da manhã, é algo muito simples. Como eu disse, quando você recebe a carta e lê o nome do remetente, muitas coisas te vêm à mente. Quando nós lemos esta carta dele, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, muitas coisas nós podemos pensar sobre a pessoa de Pedro. O que você diria sobre a pessoa de Pedro? Eu sempre gosto de pensar em Pedro. Primeira coisa, a própria palavra de Deus descreve-nos
quem é a pessoa de Pedro, o seu caráter, a sua profissão, o seu temperamento, muitas coisas nós aprendemos sobre Pedro, a sua conversão, o seu chamado. A palavra de Deus fala-nos de Pedro também no seu fracasso, na sua vida espiritual. A palavra de Deus nos fala também a maneira como Deus restaurou. Depois nós vemos aquele homem de pé, pregando com toda a ousadia e intrepidez a palavra de Deus. Ora, muitas coisas nós poderíamos pensar sobre Pedro. Mas sabe, a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 4, versículo 13, fala-nos alguma coisa de Pedro. Algo simples, não só Pedro, mas João também está envolvido naquela ocasião. Lá diz assim, então vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Sabe? Eu estou pensando neste aspecto de Pedro. A palavra de Deus revela-nos um homem simples. Essa carta aqui, redigida, escrita, que ficou registrado, foi conservado. Ela foi escrita por um homem que era simplesmente um pescador. Era simplesmente, como diz a palavra, um homem iletrado, indouto, inculto, talvez um ignorante, conforme a palavra de Deus nos relata. Gostaria de ler esse mesmo versículo em outras versões, para a gente ter uma ideia do que realmente este versículo fala sobre a pessoa de Pedro. Nós lemos este versículo na versão corrigida, mas na atualizada diz o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram, um reconhecimento de que haviam eles estado com o Senhor Jesus Cristo. Para outras versões diz: quando o conselho viu a coragem de Pedro e João e pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram espantados, e perceberam que a convivência deles com Jesus Cristo havia feito isto neles. Sabe, é destacar isso que eu quero em Pedro. Um homem descrito, como aqui diz, inculto, indouto, sem letras, talvez ignorante, sem cultura, mas o impacto que este homem causou diante daquelas pessoas que viveram, que foram contemporâneos com Pedro, e ficou registrado isso. Eles, aqui como diz nesta versão, pôde ver que eles eram evidentemente homens simples. Quer dizer, a vida de Pedro, a pessoa de Pedro, você encontrar com ele, era aquela pessoa que você não teria como negar. É um homem simples. A maneira dele viver, a simplicidade daquele homem. Mas o interessante é que Pedro, na sua simplicidade, pode até ser um homem sem cultura, sem instrução, mas uma das coisas que fez a diferença na vida de Pedro, da mesma forma que eles evidenciaram a simplicidade de Pedro, mas eles também tiveram que reconhecer o que esse homem esteve com Jesus Cristo. Alguma coisa chamava a atenção. A simplicidade de Pedro era marcante, mas era evidente também na vida desse homem simples o que? Esse homem esteve com Jesus Cristo. Isso também era evidente. E tem uma outra versão ainda que diz: vendo eles a coragem de Pedro e João, e considerando que eram homens sem estudos e sem instrução, admiravam-se. Reconheciam-nos como os companheiros de Jesus. Está dando para perceber, irmãos, o que a palavra de Deus tem reservado aqui para nós? Nós poderíamos citar muita coisa sobre Pedro, mas a Bíblia está falando de um versículo: um homem simples, marcado pela simplicidade, talvez sem muita eloquência, sem muitas coisas que hoje a gente vê nos homens, mas uma das coisas que ficou marcada
e está registrado nas Escrituras. Ninguém podia negar. Esse homem era companheiro de Jesus Cristo. Aí eu fico pensando em mim. Sabe? Pedro foi salvo. Tornou-se um seguidor de Cristo. Tornou-se um discípulo e depois escolhido para ser apóstolo. Era um pescador. O Senhor Jesus sabia que ele era um pescador. Era a sua profissão, mas foi o Senhor que escolheu. E Pedro, na sua simplicidade, houve muitas falhas? Houve sim. Mas depois, eu costumo pensar em Pedro antes dos Atos dos Apóstolos, depois os Atos, o Pedro dos Evangelhos, podemos dizer assim, e o Pedro dos Atos dos Apóstolos. Olha, eu fico imaginando, comparando, vendo isso sendo falado a respeito de Pedro, né? A sua simplicidade sendo destacada. Irmãos, aqui a simplicidade de caráter, eu quero dizer. Nós vamos depois citar alguma coisa sobre a simplicidade daquele que havia em Cristo Jesus. Às vezes nós pensamos em simplicidade na ausência de algumas coisas no sentido material. Podemos viver na simplicidade, mas a simplicidade que a Bíblia fala, a simplicidade do caráter. Porque tem pessoas que na sua vida cotidiana, o seu lar, a sua casa, o seu carro, a sua maneira, seu estilo de viver, são simples. Mas só que esta pessoa, no seu caráter, ele não traz nada de simplicidade. É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa arrogante. E, na verdade, isso não contribui, pelo contrário, só atrapalha. As pessoas até nem vão ver a sua simplicidade, mas o que vai destacar é a sua arrogância, o seu caráter. Está destacado aqui o caráter de Pedro como sendo um homem simples. Mas é através dessa simplicidade, desse caráter, desse homem, que as pessoas têm que reconhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que precisa também acontecer nas nossas vidas. Às vezes nós falamos muito da simplicidade, e nós devemos ser pessoas simples e humildes como Jesus Cristo, esse é o caráter de Cristo. Nós devemos nos reunir da maneira mais simples possível, sem ostentações, sem luxo, sem exageros. Mas o mais importante, irmãos, eu posso ter uma mesa simples, uma cadeira simples, os bancos simples, a maneira de reunir pode ser a mais simples. Se o meu caráter não for, nega-se tudo. É importante a simplicidade de caráter. Porque eu já fui em alguns lugares, os irmãos reúnem, talvez eles pensam numa acomodação melhor, um pouco mais de conforto. A gente não vê simplicidade, talvez, nestas coisas. Mas a gente vê simplicidade de caráter. E isso, o que as pessoas veem neles, a simplicidade do caráter, faz com que eles até nem percebam, às vezes, algumas coisas que até nem seria necessário estar ali. Mas o que faz a diferença é o caráter deste homem. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui também nesta manhã é que sobre a pessoa de Pedro, por ele ser como a Bíblia está dizendo que ele é, algumas pessoas não creem e negam até que a autoria desta carta é de Pedro. Existem muitas literaturas muitas coisas que foram escritas negando a autoria de Pedro nessa carta. Tem muitas pessoas que não creem que Pedro seria ou que é o autor desta carta. Alguns chegam a pensar que foi Paulo que escreveu essas cartas e colocou o nome de Pedro. Agora, eu não sei por que razão Paulo faria isso. Escrever mais 2 cartas, ele que já escreveu tantas, escrever mais 2 e colocar o nome de Pedro. Eu não sei aonde eles conseguem, onde eles supõem ou base para alegar que foi Paulo que colocou o nome de Pedro. Mas eu estou citando isso porque existem esses tipos de pensamento. Se você olhar para os meios de comunicação, a literatura, fala a respeito disso. Outros falam que foi Silvano, que é mencionado no capítulo 5, no versículo 12 aqui, quando Pedro ele fala, no capítulo 5, versículo 12, por meio de Silvano,
que para vós outros é fiel irmão, como também os considero, vos escrevo resumidamente, exortando. Então, algumas pessoas, por causa dessa menção aqui, acham que foi Silvano que realmente escreveu esta carta. Alguns acham também que é um discípulo desconhecido que, para obter uma maior credibilidade, o que ele fez? Ele usou o nome de Pedro. Né? Então, esses são os pensamentos que existem no meio da humanidade. Talvez a gente não saiba disso, mas quando você passa a investigar, você vai pesquisar, você vai perceber que existem muitos pensamentos nesse sentido. Alguns acham até que uma carta como esta, que Pedro escreveu, jamais poderia ser escrita por ele. Por quê? Porque ele era um pescador, por causa do seu caráter simples. Alguns chamam ele de analfabeto, ignorante. Então, eles não atribuem a autoria a Pedro, porque olham para a pessoa de Pedro como sendo uma pessoa ignorante, incapaz de realizar ou de escrever uma carta como esta. Uma obra literária como nós temos aqui. E, de fato, quando a gente olha as Escrituras, o objetivo é mostrar isso. Não só Pedro, mas nenhum outro homem qualquer seria capaz de realizar ou de escrever uma carta tão bem preparada, com tantas instruções, tão bem redigida. Não porque era Pedro, mas se você pegar qualquer outro, podemos pegar o Lucas, que escreveu os Evangelhos, o livro dos Atos. Se você pegar o próprio apóstolo Paulo, quantas cartas ele não escreveu, se você pensar nesses dois homens, um era médico, o outro foi criado aos pés de Gamaliel, recebendo instruções, um homem culto, podemos dizer um intelectual. Nem Pedro, e nem Paulo, nem Lucas, e nem qualquer outra pessoa seria capaz de elaborar uma obra literária tal como a que nós temos. Em toda a palavra de Deus, todas as pessoas que foram usadas para escrever, eles jamais seriam capazes de poder construir ou realizar uma obra tão perfeita, tão eficaz, tão necessária, tão útil. E o que ela realiza? Muitas pessoas escrevem livros. Mas o que nós temos aqui, a primeira coisa é destacar que as pessoas que pensam nisso, que o que Pedro escreveu, o que Lucas escreveu, o que Paulo escreveu, o que tantos outros escreveram, Moisés e os demais, isto não é uma obra que é fruto da imaginação do próprio homem. Irmãos, quando nós abrimos a Bíblia, seja lendo a carta de Pedro, seja lendo a carta de Judas, o Apocalipse de João, as cartas de João, os Evangelhos e assim por diante. Deus usou sim desses homens, mas o que nós temos em nossas mãos, ela é uma obra divina. Independente de quem foi usado para escrever. Nós temos aqui, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, mostrando esta obra, ela jamais seria capaz, nenhum homem jamais seria capaz de produzir uma obra tão bela, tão perfeita. O versículo 20 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Uma outra versão diz de particular interpretação. Ora, por que ele está dizendo? Pedro está falando, nenhuma profecia da Escritura provém, ou foi produzida, ela não provém de particular interpretação. Por quê? Porque jamais, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Poderia pegar qualquer outra pessoa. Deus usou Pedro para escrever essas duas cartas. Mas as pessoas, querendo desacreditar esta obra perfeita,
Mas aquele homem era um ignorante, um pescador. Né? E não creio porque ele era exatamente uma pessoa muito simples. Mas aqui nós estamos vendo que a palavra de Deus, ou mesmo as cartas que Pedro escreveu, embora sendo quem ele era, não foi fruto da imaginação de Pedro. Não foi ele que sentou e falou, olha, eu vou escrever 2 cartas, né, pensando no futuro. Não, ele não seria capaz mesmo. Assim como ninguém seria capaz de fazer isso. A Bíblia, ela é uma obra espiritual. Ela é uma obra sobrenatural. Ela é divina. É a palavra de Deus. Deus escolheu Pedro, escolheu Paulo e os demais. Os separou. Esses homens viveram em ocasiões diferentes. Residiam em lugares diferentes, mas cada um escrevendo não aquilo que eles julgavam ser importante e bom para nós. Mas Deus inspirou para que eles pudessem deixar registrado ali aquilo que depois, tantos anos, ou tanto tempo, tantos séculos depois, nós reunimos aqui em torno desses escritos. Mas é interessante que as próprias pessoas que Deus usou para escrever esses livros, é interessante que eles mesmos depois pesquisavam os seus próprios escritos. Porque exatamente esses escritos, embora eles foram usados, mas eles precisavam, eles necessitavam de uma ação do Espírito para que pudessem entender o que eles mesmos escreveram, mostrando que era uma obra espiritual. A Bíblia, para os incrédulos, é uma loucura. Eles não conseguem entender a mensagem da cruz, nós vamos ver mais daqui a pouco. Para eles é uma loucura, as pessoas olham para a palavra de Deus e acham absurdo, um livro antiquado, ultrapassado, sem valor. Você ainda lê a Bíblia? Mas para nós, sabemos que ela é uma obra divina. A sua interpretação, para distinguirmos, para fazermos qualquer coisa na palavra de Deus, ela só pode ser discernida espiritualmente. Ela só pode ser compreendida nesse sentido. Então, as pessoas que dizem para desacreditar a palavra de Deus e até a autoria de Pedro nesta carta, eles olham para a pessoa, um ignorante, um pescador, mas não vê que por trás daquele pescador, daquele ignorante, daquele homem simples, estava a mão de Deus, agindo, né? Deixando registrado para nós. Mas sabe, irmãos, uma coisa que precisa estar bem ciente na nossa mente é exatamente o que? As pessoas que pensam dessa forma, como nós estamos mencionando, e duvidam da capacidade de Pedro, desse homem simples, esse humilde, esse pescador, eles esquecem da maneira com que Deus realmente age. Primeira coisa, não é fruto da imaginação humana. A Bíblia é uma obra espiritual, sobrenatural, é divina, é a palavra de Deus. Agora, outra coisa importante que a gente tem na palavra de Deus, que eu gostaria que nós lêssemos, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinal como os gregos buscam sabedoria,
mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora vejam o versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos dos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes, simples do mundo, e as desprezadas, aquelas que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie ou se glorie na sua própria presença. Vocês entenderam o que o texto quer dizer? Os homens olham, acham um absurdo Pedro realizar ou concluir uma obra literária desse porte. Não é capaz. Desprezaram a sua pessoa. Mas é interessante que aqui a gente começou a ler, certamente a palavra da cruz é uma loucura para os que se perdem. Quando se prega a mensagem da cruz, quando se prega Cristo crucificado, as pessoas não conseguem entender, eles acham um absurdo. Como que isso pode ser? Eles desprezam esta mensagem, eles desprezam esta mensagem que fala de Jesus Cristo, desprezam a mensagem, desprezam a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um homem simples e humilde. Nasceu de uma família pobre. Tanto é que as suas ofertas eram um par de pompas e... não é isso? Mostrando que eles eram pobres. Nasceu numa estrebaria. Foi colocado como um berço no coxo onde os animais comiam. Então as pessoas olham para uma pessoa nestas condições. Jamais esse poderia ser o rei. Jamais esse poderia ser o Messias. Jamais esse pode fazer alguma coisa por nós. As pessoas olham para isso e desprezam. Mas a palavra de Deus é tão perfeita, maravilhosa. Né? Mostrando que Deus diz assim, Paulo está falando, irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Nosso irmão leu hoje lá em Daniel capítulo 1, o rei Nabucodonosor, quando ele foi fazer uma seleção para aqueles que serviriam ao rei, o que ele escolheu? Jovens e que fortes, sem defeito, sábios, cultos, de nobre nascimento, e assim por diante. Os homens buscam essas coisas. As coisas elevadas, as coisas grandes, as coisas que aparecem. Formação acadêmica, diplomas, certificado, posições, status. Quanto mais a pessoa for influente, quanto mais ele aparece, mais importante é para o homem. Mas Deus usa exatamente aquilo que está nos bastidores, aquilo que não aparece, aquilo que é desprezado pelos homens. Aquilo que os homens não dão valor, é que Deus usa. Sabe por quê? Para que a única coisa que deve acontecer, para que a glória seja unicamente do Senhor. Esse mesmo texto de 1 Coríntios, eu quero ler para vocês uma outra versão. Eu acho interessante. Diz assim, sei perfeitamente bem como parece tolice para aqueles que estão perdidos, quando ouvem que o Salvador Jesus Cristo morreu para salvar-nos. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos essa mensagem como o poder de Deus. Para os homens é uma tolice. Para os homens é uma vergonha. Jesus Cristo morreu por nós, mas agora, está vendo? Aquilo que é desprezado pelos homens é exatamente o que Deus usa para a manifestação do seu poder. Foi na pessoa de Cristo, através de toda a sua vida, de toda a sua maneira de viver, até a cruz, da forma que ele morreu,
Ele morreu com a sua simplicidade, mas ficou nítida e manifestada o poder de Deus através da sua vida. Nosso irmão Adil leu ontem, quando ele subiu ao monte para ensinar, né? Ele assentou, como os rabinos faziam, e os discípulos se acercou dele para ouvir os seus ensinamentos. E ele foi falando de tantas coisas. E depois eles tiveram que reconhecer a sua doutrina. Né? A doutrina, a maneira com que ele apresentou aqueles ensinamentos, embora seja um homem simples e desprezado, na pessoa de Jesus Cristo, em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida, ficou nítida a sua simplicidade e humildade, mas também ficou sempre muito claro o poder, a glória do nosso Deus, através da sua vida. Sei perfeitamente bem, como parece por isso para aqueles que se perdem, ou que estão perdidos quando ouvem que o Senhor Jesus Cristo morreu para salvar-nos. Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos esta mensagem como o próprio poder de Deus. Deus diz: eu destruirei todos os planos humanos de salvação, não importa quão sábio eles pareçam, eu ignorarei as melhores ideias dos homens, até as mais brilhantes. Os homens não creem na mensagem da cruz, mas promovem seu próprio meio de salvação. E o Senhor está falando: olha, eu destruirei todos os planos humanos que têm em vista a salvação, não importa quão sábio eles pareçam, não importa quão sábio eles são, eu ignorarei as melhores ideias dos homens, até as mais brilhantes. As melhores ideias não prestam, não servem, não têm valor para Deus. Né? Então, o que aconteceu com esses sábios, esses eruditos, esses brilhantes comentaristas das questões, das grandes questões mundiais, Deus fez com que todos eles parecessem ridículos e mostrou que a sua sabedoria é uma grande tolice inútil. Está vendo? O que é exaltado diante do homem, Deus vê dessa forma, essa sabedoria, os homens sábios. E Deus está dizendo: olha, que essa sabedoria é uma grande tolice, inútil, diante da sabedoria de Deus. Deus, em sua própria sabedoria, ou melhor, Deus, em sua sabedoria, providenciou para que o mundo nunca conhecesse ou encontrasse a Deus através da inteligência, sabedoria e capacidade humana. E então Ele, o próprio Deus, se manifestou e salvou todos quantos creem em sua mensagem. Essa mesma mensagem que o mundo considera absurda e ridícula. Parece absurda para os judeus porque eles desejam um sinal do céu, como prova de que o que está sendo pregado é verdadeiro. E é ridícula para os gentios porque eles creem naquilo que concorda com a sua filosofia, eles parecem sábios. Por isso, quando pregamos que Cristo morreu para salvar-nos, os judeus se ofendem, os gentios afirmam que tudo isso é um disparate. Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentios, para verem que Cristo é o grandioso poder de Deus para a salvação. O próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Este plano de Deus, chamado de absurdo, é bem mais sábio do que o plano mais sábio do homem mais sábio. E Deus, na sua fraqueza, Cristo morrendo na cruz, é muito mais forte do que qualquer homem. Observem que vocês mesmos, queridos irmãos, que poucos de vocês que seguem a Cristo têm um nome importante, ou poder, ou riqueza. Pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se das ideias que o mundo considera absurdo e desprezível para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábio e grande. Ele escolheu um plano desprezado pelo mundo e que não é levado em conta absolutamente para nada, e utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grande, para que ninguém, em parte alguma, possa se gabar na presença dele. Tal como diz as Escrituras: se alguém tiver que se gloriar, que se glorie somente naquilo que Deus fez. Por isso que João o Batista, ele dizia: importa que ele e os filhos. Sabe, eu fiz uma mudança neste pensamento. Embora é um texto bíblico, importa que ele cresça e que eu desapareça.
vem Cristo, a perfeição e a beleza desse plano maravilhoso de Deus. Não somos nós que temos que estar em evidência. Podemos ser considerados os mais miseráveis, os mais pobres, tudo. Mas o importante é que a manifestação de Deus tem que ser visível nas nossas vidas. Porque Ele está falando, Deus usa exatamente das coisas mais simples, as mais desprezadas, que nada são. Porque é através dessas coisas que fica bem claro a manifestação do poder de Deus. Porque o contrário, a sabedoria humana, como diz aqui na própria carta aos Coríntios, quando vamos pregar, quando vamos anunciar, não só a nossa maneira de viver, mas a maneira de expor a palavra de Deus, ela pode trazer um benefício muito grande para a salvação, mas a palavra de Deus diz que a pregação ela não pode ser na sabedoria humana, porque ela anula a cruz de Cristo. Às vezes, na palavra, na nossa maneira de expor, na nossa maneira de apresentar, nós queremos mostrar a nossa eloquência, nós queremos mostrar a nossa capacidade, nós queremos mostrar o nosso conhecimento. Aí nós começamos, no grego diz isso, essa versão isso, e você começa a buscar as fontes. E essa mensagem muitas vezes não tem sua fonte no próprio Deus. Muitos pregadores dizem, assim diz o comentário fulano de tal. Mas os homens que pregaram dizem, assim diz Deus, assim diz a palavra, assim diz o Senhor. E é assim que em nossas vidas nós devemos ser vividos, na sua simplicidade de vida, mas também as palavras. O próprio apóstolo Paulo, quando ele foi pregar na igreja de Corinto, ele falou assim, irmãos, quando eu fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de palavras, ou melhor, com ostentação de linguagem, de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo decidiu isso. Eu não quero saber outra coisa, a não ser Cristo e este crucificado. E depois ele fala, e foi em fraqueza, em temor, em grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação, ela não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas uma demonstração de espírito e de poder. E diz, com que finalidade ele tomou essa atitude? Ele diz, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. As igrejas sofrem hoje, irmãos, porque a fé dos ouvintes estão na sabedoria do alto. Os seminaristas, os certificados, os cursos, a palavra deles muitas vezes tem valor, muito mais valor, do que um simples pescador. Paulo falou, olha, eu não fui, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não em sabedoria de palavras, ele diz para que não anule a cruz de Cristo. Está vendo que a minha atitude, o meu comportamento, a minha maneira, não só de viver, mas também de falar. Posso contribuir, sim, para o engrandecimento, a glória do Senhor e a propagação do Evangelho, o crescimento, os frutos aparecerem, mas também a minha vida pode, as minhas palavras podem anular, tornar sem efeito as grandes verdades apresentadas por nós mesmos. Eu vou parar porque o relógio foi longe, né? Ou daí posso continuar? Vai ter um intervalozinho? Então, tá, vamos parar, depois a gente continua. Né? Nós vamos dentro desse pensamento, né? Pedro. Né? As pessoas dizendo, é um pescador, mas por trás de um pescador. A grande obra que Deus fez. Né? Depois a gente vai ver alguns exemplos mais. Amém?